A Fichex é uma plataforma que objetiva levar o conhecimento sobre segurança digital para pessoas. E a gente faz isso através de empresas. As empresas nos contratam para evitar que seus colaboradores, funcionários, terceiros, executivos, clientes e parceiros acabem sofrendo com fraudes digitais. Então a gente simula e educa, criando o hábito de segurança digital para que todas as pessoas consigam identificar fraudes digitais de uma forma mais simples, mais facilmente. Com isso, as empresas geram uma proteção a partir das pessoas, dos seres humanos, para contribuir com a sua estratégia de segurança digital. Para a gente foi natural, porque eu já estou nesse mercado há 20 anos. A Fichex é a nossa quinta companhia. Então a Fichex ela tem 3 anos de existência, mas a gente observou que existiam muitas oportunidades já sendo trabalhadas por players nacionais e estrangeiros principalmente, tanto empresas americanas quanto israelenses, que são os líderes nesse mercado de segurança digital no mercado mundial, na parte de segurança de rede, segurança de sistemas, segurança de aplicações, segurança na parte de infraestrutura digital. Mas havia muito pouca empresa atuando no ser humano, ou seja, especificamente no elo das pessoas. Então a gente acabou observando que, mesmo com todas as proteções geradas em empresas atuando nesse mercado de segurança digital, de infraestrutura, focado muito mais nos computadores, nos servidores, nas aplicações, nos sistemas, havia se deixado de lado um ente importantíssimo, que é o ser humano. E a gente acabou vendo essa oportunidade de trabalhar o ser humano e agregar ele à estratégia de segurança digital das empresas. Na verdade, se a gente tem um olhar muito limitado para as ameaças, você acaba perdendo o foco principal, que é da tratativa dos negócios e que é da proteção das pessoas. Então a gente prefere sempre ter um olhar do usuário, um olhar das empresas, um olhar da pessoa que está por trás daquele equipamento, daquele dispositivo, percebendo no que ela tem dúvida, no que ela tem maior receio em termos de usabilidade, do dia a dia. A gente consegue identificar as oportunidades que estão ali para serem trabalhadas com maior prioridade. Então, trocar um pouco o olhar do prisma, ao invés de você olhar simplesmente só as ameaças existentes, é olhar para o que as pessoas no dia a dia delas têm maiores dúvidas ou realmente sofrem sobre o uso de dispositivos ou equipamentos na parte de tecnologia. Então a gente acaba tendo esse olhar um pouco mais voltado para as pessoas, para as empresas, para o lado do cliente, para o lado do usuário, para que a gente consiga se manter sempre atualizado sobre a questão das ameaças. Obviamente que a gente também não deixa de olhar o que acontece em termos de ameaças no mundo. Por isso que a gente tem uma infraestrutura distribuída em todo o planeta. Então a Fichex hoje já tem uma grande oportunidade de trabalhar por conta da sua operação estar distribuída basicamente em todos os continentes, em mais de 40 países. Então isso facilita muito para a gente identificar também novas ameaças que existam ao redor do planeta. Como a gente começa uma empresa nova, a gente tem que realmente no início se provar. Então no início foi muito foco em venda direta e atendimento direto nos clientes que a gente tinha maior relacionamento. Por a gente já estar nesse mercado há praticamente 20 anos, a gente já sabia muito claramente quem era a nossa persona, quais eram os mercados-alvo que responderiam mais rapidamente e o público-alvo que teria essa necessidade de atendimento com relação à segurança de pessoas. Então a gente acabou atendendo diretamente no início por um bom período. Até que, conversando com um cliente outro e um parceiro ou outro nesse mercado, eventuais até ex-concorrentes meus em outros segmentos que eu atuei no passado nesse mercado, eles acabaram naturalmente demandando o nosso produto, que era uma estratégia nossa, de fazer com que o mercado demandasse para essas empresas de prestação de serviço e consultoria a nossa solução. Ou seja, a gente hoje já goza de 25 parceiros, são 25 grandes empresas que utilizam o nosso produto para poder prestar o seu serviço de suporte, serviço gerenciado
na área de segurança, ou mesmo até a sua parte de consultoria de segurança. São grandes empresas como Big Four, né, service providers, né, e outras empresas que a gente chama de boutique, que são mais focadas na área de segurança cibernética. Então, sim, a gente desde o início imaginou a empresa trabalhando, vendendo direto e também por canal, mas a prioridade no início teve que ser a venda direta, até porque a gente tinha que se provar enquanto empresa, para que se validasse a tese, para que o mercado respondesse positivamente e aí a gente conseguisse, né, gerar essa demanda do mercado naturalmente. E foi o que aconteceu. Né? Hoje, basicamente, as vendas da FishX ocorrem através de parceiros, de empresas que têm uma oferta de prestação de serviço gerenciada, ou a prestação de serviço de consultoria, ou seja, uma abordagem mais holística, né, mais ampla, e nós somos uma dessas peças integradas a essa oferta dessas 25 empresas que prestam serviço para o mercado, tanto no Brasil, quanto na Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, em todos os continentes. Bem, o desafio que eu vejo assim, essencial, né, no início de toda startup, dependendo da fase em que ela esteja, é identificar uma oportunidade que realmente resolva um problema de mercado e que alguém esteja disposto a pagar por isso. Né? Eu acho que essa é a validação mais básica em termos de tese, produto, empresa e por aí vai. Né? Depois disso é que a gente vai montando as peças, desde time, né, desde investidor e por aí, parceiros, entre outros elementos que compõem a companhia. Mas assim, eu costumo brincar até na FishX que uma das coisas que o CEO faz são três, né? Ele vende, vende, vende. Ele tem que vender, né, a empresa para clientes, ele tem que vender a empresa para investidores e ele tem que vender a empresa para colaboradores, né, que acreditem no propósito para poder entrar junto com a gente para jogar junto, né, esse jogo. E no nosso caso, como a gente vende por parceiro, a gente teve uma quarta variável, que era vender para o parceiro, né, para que o parceiro acreditasse que a nossa oferta poderia sim resolver um problema ligado à solução que ele fazia em termos de serviço para o mercado. Então, venda é essencial. Eu diria que não só no início, do início ao fim de qualquer empresa, venda é uma das preocupações e uma das questões que a gente olha com muito carinho desde o início da operação e não vai parar nunca, porque é realmente o que dita a regra em termos de crescimento, é o que dita a regra em termos de uma exponencialidade, é você ter um resultado de vendas. Né? Então é essencial olhar para esse lado.